Vamos lá então, estabelecer a conexão aqui com a Cristina Helena, economista, professora, doutora em economia pela Fundação Getúlio Vargas e professora da PUC São Paulo. Seja bem-vinda, Cristina, boa tarde. Obrigada, boa tarde. Cristina, qual o risco para a economia brasileira dessa guerra de taxação, ainda que seja uma guerra que fique no campo da retórica? Qual o potencial dessa possível taxação por parte dos Estados Unidos, ou quem sabe até aqui a resposta brasileira também dentro dessa possibilidade de taxar produtos que saem dos Estados Unidos aqui para o território brasileiro? Ou mesmo essa retórica, né? Porque a gente sabe que os humores do mercado, eles variam não com o que acontece, mas o que se promete, né? O que pode vir a acontecer. Qual a sua avaliação nesse cenário? Olha, essa pergunta é excelente e eu vou responder em 3 partes. Primeiro, objetivamente, né? Se chegarem a aumentar as tarifas, como promete o presidente Trump, o efeito é muito pior para eles também. Então, isso já foi feito no passado por ele. Ele protegeu alguns empregos, mas destruiu vários. Trump enfrenta uma situação de inflação, de elevação de preços no seu país. Então, isso trabalha contra os interesses dos americanos. Então, eu vejo que esse anúncio, objetivamente, não tem um interesse específico. Agora, tem 2 desdobramentos e você bem os lembrou. O primeiro deles é o impacto sobre as expectativas e o comportamento das pessoas. Então, quem vai investir nos Estados Unidos, quem vai deixar de investir nos Estados Unidos, olha para essas possibilidades e escuta o que o presidente Trump está dizendo. Um outro impacto importante que eu acho é que ele está colocando o camelo na sala para negociar, né? Então, quando ele diz que ele vai aumentar as tarifas, talvez ele enderece muito mais o discurso para as negociações do que para a ação efetivamente. E é o que nós esperamos. Possibilidade de taxação do etanol brasileiro seria uma forma realmente de equilibrar, tendo em vista que a gente tem aqui algumas medidas, taxação do etanol que vem de fora, para fortalecer a indústria açucaleira do etanol, as usinas brasileiras? Então, essa é uma negociação que foi feita que atendia mais aos interesses americanos e, claro, os interesses brasileiros. O etanol americano é mais taxado do que o etanol brasileiro. Nosso produto entra naquele mercado com um preço, portanto, muito competitivo. Dentro das fazendas brasileiras, a nossa produtividade é enorme comparada com a produtividade americana. Nós só perdemos competitividade por conta das nossas estradas e dos nossos portos, ou seja, da nossa infraestrutura. Mas se a gente olhar não isoladamente para a questão do etanol e olharmos para a nossa balança comercial com os Estados Unidos é bastante equilibrada, diferente do que foi durante décadas a balança comercial com a China, que acumulou reservas internacionais. Nós não, nós somos um país recíproco nas nossas compras internacionais com relação aos Estados Unidos. Vendemos e compramos equilibradamente. Cristina, o Gabriel Galípolo hoje em visita à Fiesp, Federação das Indústrias do Estado de São Paulo, projetando ali inflação fora da meta e economia desacelerando. Já é uma sinalização que devemos continuar com essa constante elevação da Selic, os juros praticados aqui no Brasil? Sim, eu entendo que sim. Hoje o Banco Central tem um compromisso com a inflação. Há uma discussão enorme sobre qual é a meta que deveríamos ter e a forma de executar a política de metas, mas entendo eu que não há discussão sobre a necessidade de ter uma política de metas de inflação e manter a inflação sob controle, né? Recentemente, estamos vendo o aumento do preço dos alimentos, o que penaliza os mais pobres. O próprio presidente, seu pronunciamento, diz que quer cuidar da sua população. Então, o Banco Central, sim, deve manter-se olhando para a questão da meta da inflação e executando seu compromisso de controle de preços.
você falou, o Banco Central deve se manter, no sentido de que é isso que se espera, não é isso que se recomenda. Mas eu quero fazer essa pergunta para você e eu gosto sempre de perguntar aqui para todo economista que participa com a gente aqui no SBT News. Por quê? Porque a gente sabe que lá atrás o presidente Lula criticou muito Roberto Campos Neto. Depois, a Gleisi Hoffmann, presidente do PT, cotada para assumir o ministério hoje, passou a assumir a autoria dessas críticas. O presidente Lula tirou um pouquinho o pé, mas seguiu no mesmo tom, criticando o Roberto Campos Neto, usando palavras fortíssimas. Saiu o Roberto Campos Neto, entrou o Gabriel Galípolo, que votava naquela época no Copom com o Roberto Campos Neto pela alta da Selic como instrumento de controle da inflação. E agora ele entrou no alvo aqui de Gleisi Hoffmann, passou a ser criticado. Na última alta, que inclusive foi uma alta até considerável, foi criticado por Gleisi Hoffmann. Lula não criticou, né? Ele sempre adotando a diplomacia desde então, até porque ele indicou a Gabriel Galípolo. E aí eu te pergunto, assim como a gente costuma perguntar para os economistas que vêm aqui ao SBT News, acerta o Banco Central em utilizar a alta da Selic como instrumento de controle da inflação, ou poderia ser mais flexível, que não teríamos problema com a inflação, como defende Gleisi Hoffmann? Então vamos lá. Quando nós criamos o sistema Selic, nós criamos também um mandato para o Banco Central. É obrigação do Banco Central seguir o sistema de metas para o controle inflacionário. Entendo que a questão que o presidente da República sempre colocou e endereçava ao antigo presidente do Banco Central era, primeiro, por seu comportamento, não apenas com relação à taxa de juros, mas com as suas sinalizações a mercado, as suas falas que muitas vezes não eram adequadas nem endereçadas nos locais adequados. A taxa de juros alta é sim um problema no caso do Brasil. Há uma discussão enorme, porque é muito difícil retomar o crescimento econômico sem controle da taxa de juros. É difícil estabilizar a dívida pública em relação ao PIB com uma taxa de juros elevada. Então, nós temos sim um problema com relação à taxa de juros, mas esse é o mandato do Banco Central e é o que o Banco Central deve fazer, usar a taxa de juros para o controle da inflação. Cristina Helena, economista, doutora em economia pela Fundação Getúlio Vargas e professora da PUC de São Paulo. Agradeço demais pela participação aqui no Poder Expresso. Um ótimo final de semana, professora. A honra, agradeço o convite, excelente fim de semana a todos.